Igreja do Senhor, quem quer a providência de Deus essa noite? Então abra aí, por favor, em Mateus capítulo 1. Mateus 1, Evangelho de Mateus. Providência no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Nós pedimos no nome de Jesus. Nós agradecemos no nome de Jesus. Nós falamos qualquer coisa no nome de Jesus. Não adianta a oração sem o nome dele. Por isso, veja aqui, Mateus capítulo 1, do 18 em diante, a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus 1, 20. E projetando ele isto, eis que em sonho, olha só, em sonho lhe apareceu o quê? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, igreja? Então diga assim: Deus conosco, Deus comigo. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher. Então o conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o por nome Jesus. O que eu acabei de falar com essas pessoas aqui, sobre ter sonhos à noite. Ele teve um sonho à noite. Imagine 2025 anos atrás, um homem, a mulher, ele não tinha tocado nela, e a mulher grávida. O que ia acontecer? E aí o Espírito Santo veio, enviou o anjo e falou com ele: sua mulher está grávida do Espírito de Deus, e esse nome do menino é Jesus. Já deu até o nome, adiantou tudo. Disse que ia ser homem e disse que ia ser Jesus o nome dele. Então tudo foi adiantado. Então imagine você que esse nome é poderoso. Daí uma sequência de situações ocorreram para que Jesus não ficasse. Jesus precisou, antes dos 2 anos, ter que fugir com Maria e com José para o Egito, porque o rei baixou um decreto para que toda criança abaixo de 2 anos fosse morta. Porque foi anunciado pelos reis magos que viria um menino que iria salvar o mundo. Então o rei, furioso, mata também esse menino, vai matar todos os meninos. Imaginem que atrocidade. Todas as crianças abaixo de 2 anos vão morrer para que atingisse Jesus. Então foi uma situação muito grande. E você vai ver aqui hoje, nós vamos trazer o nosso último texto aí, que fala, abra em Mateus 18, que fala exatamente sobre a proibição de falar sobre esse nome Jesus. Não adianta você ser religioso, não adianta você ter pouca oração, e não adianta você não clamar esse nome Jesus. Esse nome Jesus é um nome poderoso, que abre todas as portas e que faz milagres. Quem concorda, diga amém. Olha o capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então observe que o Senhor Jesus profetizou essa palavra. Hoje, se você se reunir 2, você e sua esposa, você e seu filho, você e sua amiga, 3 ou milhares ou milhões de pessoas, não importa a quantidade, a partir daqui Jesus está dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por isso que tudo que você fizer, você tem que fazer no nome de Jesus. Às vezes você pode achar assim: eu estou aqui na igreja, eu falo o nome de Jesus, lá em casa eu estou, mas amanhã eu vou para a praia. Então se eu for para a praia amanhã, aí eu vou ficar talvez 3 dias sem falar no nome de Jesus, ou quem for comigo, a gente vai ficar sem falar nesse nome. Não, tudo que você for fazer tem que ser no nome do Senhor Jesus, tudo. Então onde tiver 2, tem 2 treinando, correndo, 2 de bicicleta, fazendo ciclismo, aquele casal que vai casar, aquele filho que vai ter, tudo tem que ser consagrado a Deus.
Então, no nome de Jesus eu faço essa viagem, no nome de Jesus eu comprei esse carro, no nome de Jesus eu comprei essa casa, no nome de Jesus eu consagro essa casa ao Senhor Deus. Então, faça tudo no nome de Jesus. Nada sem o nome de Jesus. Vai fazer uma prova de vestibular. Já teve um testemunho aqui de uma moça que ela me contou que ela sabia tudo na área dela, mas teve 2 situações lá que ela chutou a prova todinha e a prova não foi anulada. Ela não sabia nada. Eu não sei se foi biologia, eu não sei se foi matemática. Eu sei que ela passou na UFS em odontologia, mas na área dela ela não sabia. Ela sabia, mas na outra área ela não sabia. Quando ela leu a prova, assim, ela disse: Jesus, eu vou aqui na oração. Ela começou a orar, é que letra, pá, é que letra, tá. Mas não deve se fazer isso, claro. Ninguém vai fazer isso a vida inteira, né? Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Estude para tirar 10 em tudo. Não vá nessa confiança não. Com ela deu certo. Mas ela disse: não, aqui eu vou orar no nome de Jesus e vou marcar essas questões aqui, e deu certo. Mas assim, Deus viu que o estudo dela foi suficiente, que faltou alguma coisa, Ele completou, não é? Aí Ele completou. Mas não vá dessa forma não, vamos ser justos. O justo é você estudar, é passar no vestibular e cumprir tudo que tem que ser cumprido. Um outro texto aqui, agora vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Presta atenção a Atos. Aquilo que ocorreu aqui foi muito forte. Um momento muito forte na vida dessas pessoas. E queriam que cala esse nome de Jesus. Para de falar esse nome aqui. 3, 1 a 10. 3, 1 a 10. Diga comigo: proibiram de falar o nome de Jesus. E Pedro e João, versículo 1, subiam juntos ao templo, à hora da oração, à 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome, olha só, olha o que ele disse que tinha. E ele falou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, logo seus pés e artérios se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Observe um local pequeno, com poucos habitantes, acontecer isso. Uma pessoa que todos já conheciam, a cidade toda conhecia. Todos os dias ele ficava na porta daquele templo, daquela igreja, para que quando as pessoas fossem orar, os judeus, era um templo judaico, quando os judeus fossem orar, desse esmola para ele. E assim ele podia comer, beber uma água, fazer alguma coisa, com aquele dinheiro, aquelas moedas. Aí vem 2 pessoas, e todo mundo ali parou, olhou, observou, e depois ele entra no templo gritando, andando. E era um paralítico de nascença. E aqueles ossos esticaram, ouviu-se o barulho, e ele entrou ali no templo. E ali o que acontece? Começou uma grande perseguição. Chegou nos grandes, chegou nos poderosos, que não estavam pedindo esmola, que não estavam dentro do templo para rezar, orar, não estavam fazendo nada ali. Mas eles souberam a notícia. A notícia foi de feira em feira, do mercado, foi nas esquinas, nas ruas, chegaram nos poderosos. E os poderosos prepararam a cilada para Pedro e João. Vamos seguir aqui, capítulo 4, versículo 7, para a gente não ter que ler a história toda. Vamos aqui do 7 em diante. 4, 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, presta atenção agora, que a sua inteligência agora abra. Com que poder, em nome de quem fizestes isso? Olha só. Primeiro, poder. Qual é o poder que vocês têm? Segundo, no nome de quem vocês fizeram isso? Por quê?
Um paralítico andar foi algo poderoso, não foi algo normal, não era normal. Então precisa de um poder para isso. Agora, qual o segundo poder? O nome. Foi no nome de quem? Foi no nome do rei. Que rei foi? Foi no nome de que Deus? Foi no nome de quem que vocês fizeram isso? Vocês sozinhos não iriam fazer isso. Então eu quero que vocês confessem aqui, já com poder de polícia, já com poder de bater neles, de prender eles. Vocês fizeram isso no nome de quem e com que poder vocês fizeram isso? Uma pergunta chave. E aqui houve a resposta no capítulo 4, versículo 7. Então no 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Amém, igreja? Amém. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Presta atenção agora. Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Estamos aqui no capítulo 4 do livro de Atos. Poucos anos depois de Jesus ter ressuscitado. E os apóstolos é que estavam fazendo agora, o livro que você está lendo aí é Atos dos Apóstolos. Atos de todos os primeiros apóstolos. Então aqui, pouco tempo depois, eles agora estão aqui fazendo milagres, pregando a palavra, levando o evangelho às pessoas, abrindo igrejas. Observe que estamos em 2025. O poder é tão grande, por isso que o cara perguntou: em que nome e que poder vocês estão falando isso? E ameaçaram: vocês vão embora dessa cidade e não vão falar mais nesse nome aqui. E a ameaça continuou. E a ameaça continuou. Lá no capítulo 9 vai surgir o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi designado a bater, matar todos que estavam pregando nesse nome, porque continuaram falando o nome de Jesus. Pegaram um soldado romano famoso, vai para Jerusalém, porque Jesus tinha passado aquele processo lá, e disse a eles: fiquem em Jerusalém, que o poder do Espírito Santo vai vir lá, vai descer lá. E eles ficaram em Jerusalém. Só que Jerusalém e Israel era uma província, uma colônia de Roma, o grande império romano. O grande império, quem mandava na terra na época era Roma, o império romano. E o império romano, assim como o Brasil, todo dia eu falo isso, assim como o Brasil colonizou, o Portugal colonizou o Brasil, Israel era como se fosse uma colônia de Roma quando Jesus Cristo morreu. E aquilo já foi propositadamente tudo orquestrado pelo nosso Deus, para que o mundo chamasse a atenção do mundo. O Império Romano poderoso vai ter um homem que vai morrer e vai ressuscitar lá. A notícia vai ficar lá. E a notícia vai se espalhar do mundo ao mundo a partir de Roma. E aí, eles mandaram: cala essa boca. Vocês não vão falar mais esse nome Jesus aqui em canto nenhum. Não teve jeito. Parou.
E hoje, por mim e por você, continuamos falando o nome de Jesus. Por mim, por você, pelo seu filho, pelo seu neto, tá? Enquanto as grandes mídias de comunicação aniquilam com o nome de Jesus, aniquilam com a fé cristã, mas nós vamos, como mosquitinho, de boca em boca, pessoa em pessoa, vamos avançando e somos milhões. E sai uma pesquisa agora, daqui a 2 anos, seremos a religião número 1 no Brasil. 2 anos só. As pesquisas como são essas, de institutos de pesquisa, não são pesquisas nossas internas. Então, queridos, observe que quando você fala esse nome, o mundo ao teu redor estremece. Não tem jeito. É porque a gente vive num tempo instantâneo de botar um miojo no micro-ondas e cozinhar e comer. Não coma não, que aquilo faz mal, viu? Mas aí o que é que acontece? Nós vivemos nesse mundo instantâneo. A gente quer as coisas na hora. A gente não tem paciência de orar, de esperar em Deus, de clamar. E queremos dar jeito na situação com nossa própria mão, nossas próprias mãos, nosso próprio poder, nossa própria inteligência, conhecimento. Eu vou usar minha artimanha, eu vou usar minha beleza, eu vou usar minha sabedoria, eu vou usar meu jeitinho. E aí, quebra a cara. Não dá certo assim. Tudo é na hora de Deus, no momento de Deus, como Deus quer. Lutar contra as trevas, a gente luta no nome de Jesus e vence. Mas lutar contra Deus, não vá não. Não vá não, fica quietinho, fica no teu canto. Eu vou passar acima de Deus. Já perdi minha paciência, vou fazer como eu quero. Você vai orar no nome de Jesus. Nós estamos no jejum da providência. E aqui, foi um homem que já estava lá, não sei quantos anos esse homem foi curado aqui, se tinha 20, se tinha 30. Eu sei que foi muito tempo que ele ficou daquele jeito, que ele nasceu. E ele foi curado. O maior prazer, a vitória que você vai ter é quando você tem certeza. Eu orei e Deus me deu a vitória. Eu orei e Deus atendeu minha oração. Eu orei, você sabe de onde veio. Quando você recebe alguma coisa que você não sabe de onde veio, você mesmo fica sem firmeza. E você precisa ficar firme na bênção que você recebeu. É por isso que muita gente recebe uma bênção e perde a bênção. Porque não sabe de onde veio, não sabe a origem. Como é que isso me aconteceu? Foi por sorte? Foi por sorte? Foi como? Não, você tem que saber a origem de tudo. Você pediu a quem? A Deus. No nome de quem? No nome de Jesus. Era algo poderoso que tinha que acontecer? Era. Aconteceu? Aconteceu. Você sabe de onde veio. Você sabe. E você dá valor. Isso aqui foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, nenhum mal vai me tomar. Nenhum acidente de percurso vai destruir. Porque foi Deus que me deu. Então você tem que ter essa certeza no seu coração. Foi Deus que me deu. Foi Deus que enviou. Então aqui eles queriam calar a boca. No começo de tudo. Para de falar esse Jesus. Homens corajosos, mulheres corajosas, cheios do Espírito Santo, não pararam de falar nesse nome. Feira de Santana, 2025. Está aqui. 1000 pessoas aqui assistindo um culto. São 1.500 igrejas na cidade agora. Algumas não têm culto hoje, tem culto amanhã, mas tem culto. E quantas milhares ou milhões de igrejas estão agora no Brasil cultuando? Buscando nesse Deus a esperança, talvez a esperança única. E é muito bom quando você está com a esperança única, não tem outra. Quando você se acha nessa situação, é que Deus mais age, é que Deus faz milagre. Porque agora Ele viu você se render a Ele. A maior dificuldade do ser humano é se render a Deus. O ser humano se rende ao agiota, se rende ao gerente de banco, se rende a não sei o quê, se rende a tudo. Eu quero ver se render a Deus. Quando você se rende a Deus, Ele se manifesta na sua vida. Ele diz, pare de sofrer, vem até mim agora, que eu vos aliviarei. Eu vou te abençoar, eu vou lhe guardar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então preste atenção, coloque a sua inteligência para funcionar. Você tem o nome de Jesus na sua boca, você tem o nome de Jesus no seu coração. Você pode estar num hospital, sem falar, ninguém ouve sua voz, mas
pessoa pode estar trancada onde for, num presídio, está lá trancada. Você não pode falar, você pensa. E ao pensar, ao falar a sua palavra em silêncio, no teu espírito, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Ninguém pode, enquanto a vida, enquanto teu coração está batendo, ninguém pode proibir de você falar esse nome. E é esse nome que abre as portas. É esse nome que cura, que faz milagres. Por isso você tem que falar. Bispo, eu não sei orar como o senhor ora. 1 hora por dia, 2, 3 horas por dia de madrugada. Se você não está nesse nível, não tem problema. Você vai dizer, no nome de Jesus eu quero o meu açúcar, no nome de Jesus eu quero o meu feijão. É simples, Deus é simples. A coisa é simples, não é você ter que estudar anos e anos para saber orar, para saber falar. É sinceridade do que está no seu coração, amém? Você está entendendo? Sinceridade que você está no coração. Fala as suas deficiências, fala as suas dores, fala a sua luta. Diz a Deus, Deus, eu não aguento mais isso, Senhor. Em nome de Jesus, me tira isso, me abençoa, Senhor, me tira da situação. Senhor, muda a minha vida, faz assim 360 graus da minha vida, muda. E aí você vai falando com sinceridade. E Deus vai ouvir e vai atender a sua oração. E vai mudar a tua circunstância. Quando o Senhor Jesus coloca a forma de a Bíblia coloca, você crê no nome, creio. Você aceita Ele como Senhor e Salvador, aceito. Pode ser um índio, pode ser um analfabeto, pode ser quem quer que seja. A oração dele vai ser ouvida. Não precisa ser isso, aquilo outro, a oração vai ser ouvida. Porque você vai orar no nome do Senhor Jesus Cristo e Ele vai atender. Quem crê nisso? Olha só, você tem que crer. Agora a necessidade de orar mais e mais é até chegar nesse nível de fé. A sua fé está agora de maneira transformada. Por isso a explicação da fé. Você tem que ver aquilo que você ainda não tem, você tem que crer que já é seu. É meu. Eu já sinto gosto disso que eu não tenho para tomar. Esse suco que eu não tenho para tomar, eu já sinto gosto. Eu não tenho R$1, mas tem fé dentro de você? Tem, é isso que Deus quer. A fé dentro de você é um diamante. Deus quer isso dentro de você. Não importa. Às vezes a pessoa tem tudo e não tem nada. Quantas pessoas já ouvi dizer, eu não entendo nada da Bíblia. Eu entendo tudo, mas não entendo a Bíblia. Por quê? Essa é uma revelação de Deus dentro do teu coração. Deus fazer você entender. E você entende de uma forma tão forte que você passa a crer de uma maneira que ninguém tira mais essa fé de você. Não tem quem tire. Não tem quem tire. Pode rodear você, pode fazer o que for, pode lhe algemar. Você não vai para lugar nenhum. Você vai crer de uma forma que não tem mais outro jeito a não ser crer e continuar crendo. Olha um texto aqui agora, esse 4:12. Leia comigo todo mundo 12 agora. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa salvação trata-se de tudo. Uma salvação numa situação que você está enfrentando, como a sua salvação após a morte. Tudo. Deus quer salvar a sua situação em todas as áreas. Então assim, essa ameaça aqui, dá para você entender essa revelação aqui dessa noite? Observe aqui no versículo 17. Mas que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então isso foi o que os poderosos resolveram. Vamos acabar com esse nome aqui no nosso meio. Essa semana, não sei se foi no Paquistão, se você viu no Instagram, levante a mão. Os muçulmanos, meu Deus do céu, os muçulmanos pararam um culto que estava lá para Alá e todo mundo começou a adorar Jesus. É sério? Quem viu isso no Instagram? Ninguém viu? Eu vou ter que trazer domingo e mostrar a vocês. E aí começaram a cantar um cântico, um louvor. E as muçulmanas, tudo coberto o rosto e adorando a Jesus, adorando a Jesus. É isso que vai acontecer, Jesus vai se manifestar. Se eu for pregar o evangelho naquele país, eu saio lá morto. Mas foi um próprio muçulmano de lá de dentro do templo que começou a fazer aquilo. Inacreditável. Jesus, quando começar a mexer com aquele povo ali, salvar aquele povo, misericórdia. Ali não tem negócio de parar de retroceder, não. Com muita gente, às vezes cristã, né? Porque é pela graça. Eu não consegui meu emprego, eu não vou mais na igreja. Eu não consegui meu namorado de volta, eu não vou mais na igreja.
O muçulmano tem isso? Não, o muçulmano, ó, não tem jeito. Eles matam pela religião deles. Eles matam pelo Deus deles. Aquele povo do lado de Jesus evangeliza a terra em 1 ano. 1 ano. Chega assim, em todo lugar, é muito forte. E aí, Deus está salvando gente lá dentro, no Iraque, naqueles países lá. Por quê? Estão decepcionados com o Deus deles, né? É só guerra, só morte. E aí chega um momento, não, aqui agora eu vou buscar esse Jesus. Então, igreja, olha aqui agora, vamos ler um outro texto aqui. Marcos 9. Marcos 9. Diga assim comigo, a felicidade de um pai. Marcos capítulo 9, versículo 17. Diz assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha só. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meu Deus. A felicidade desse pai, desde a infância, o menino manifestava, via um fogo, corria para o fogo, via uma água, corria para a água, um desespero tremendo, e ele sem saber o que fazer. Aí um dia ele encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus diz: tu pode crer? Que posso. Mas ele estava assim, ele disse: cura a minha incredulidade. Até isso Jesus faz primeiro, curar a incredulidade daquele que não crê. Então, se você é uma pessoa que ainda tem dúvida, você tem que ver isso com Deus, resolver esse problema. Primeira situação: Jesus, cura a minha incredulidade. Cura essa dificuldade que eu tenho de crer. Quando Jesus curar essa parte sua, você vai decolar. Você vai, ó. A primeira situação é essa. As pessoas, muitas vezes, são curadas de situações de maneira muito forte, como foi na Bíblia. Daniel, ele entrou na cova dos leões, ele por si só, ele não queria aquilo. Mas ele foi, ele não devia nada a ninguém. E ele foi. E lá na cova foi que Deus livrou ele. Mas aquilo foi um choque para ele. Uma pessoa entrar num lugar cheio de leões famintos, passar uma noite ali. A noite inteira ele ficou orando, mas ele pensava: ó, esses leões aí podem virar. Até agora não me morderam, mas podem vir me morder, eu não tenho o que fazer. Mas aquilo na mente dele foi um choque muito forte. E os maiores milagres são realizados quando o ser humano está nesse estado de choque. Só que ninguém quer entrar nesse estado de choque. Ninguém quer. Todo mundo quer ali uma vida mais tranquila. Mas Deus, esse é o processo de Deus na terra. Ele treina. O apóstolo Paulo, um homem bonito, forte, do exército romano, quando ele ficou cego, 3 dias ele ficou sem enxergar. Foi muito forte aquele impacto na vida dele. Um homem poderoso ficar sem a visão, do nada. E ele ouviu Jesus falar com ele, na mesma hora ele ficou cego. Então, peraí, Deus, o Senhor fala comigo e eu fico cego?
Em 3 dias passou um turbilhão de coisas na cabeça dele. Com 3 dias ele volta a enxergar, mas ele nunca mais deixou de crer, nem desviou. Quando o carro virou comigo, foi assim comigo, foi um primeiro choque. Um choque muito forte. Naquela estrada ali sozinho, eu fiquei sem saber o que aconteceu, porque era para eu ter morrido, desbagaçado o corpo. E eu saí andando, sem um arranhão, sem derramar uma gota de sangue. Aquilo ali paralisou minha mente, eu fiquei assim, ó. Eu digo alguma coisa, só vinha na minha mente isso, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, porque o carro acabou e eu estou vivo, aconteceu alguma coisa aqui. Não sabia o que era. Aí Deus vem e fala comigo. Então aquilo foi o meu primeiro choque. De lá para cá, eu tive vários choques. Vários choques. Para entrar no estado de fé. E quando você entra nesse estado de fé, você entra num estado de santidade. Você entra num estado em que esse choque faz o quê? Deixa você com medo do pecado. Enquanto as pessoas partem para cima do erro, você corre do erro. A sua mente passa a rejeitar, desligar, rejeitar. Não, isso aqui não. Isso aqui é comida estragada. Isso aqui é comida estragada. Você não vai de jeito nenhum, porque você sofreu vários choques. Esse é o processo. Só que esse processo, quando Deus chama você, Ele não explica para você. Ele não diz a você, ó, o teu processo vai ser esse. Quando Deus chamou José, Deus não disse a ele, José, você vai ser vendido pelos irmãos, você vai ser escravo, sair da casa de um pai rico para ser escravo no Egito. Deus não falou nada para José. Se falasse, José ia dizer, deixa eu aqui mesmo. Quero ser governador de nada, não. Deixa eu aqui. Você está entendendo, igreja? Então assim, você não quer passar esse choque. Você quer a bênção. Ao mesmo tempo, quando você vê o pecado, você ainda fica vacilante. E aí agora? Tudo que distancia você da bênção é ainda seu estado de ainda ser muito tentado. É esse estado que você tem que romper. Aí você olha assim, eu tenho 20 anos de convertido e eu não posso ver uma mulher? Tem 20 anos que eu não me libertei de mulher? Porque quando eu vejo, eu fico... Entendeu? Então você tem que entender e ver suas fragilidades e pedir a Deus assim, Senhor, rompe essa incredulidade em mim e rompe esse processo que eu ainda tenho de atração pelas coisas erradas. Não precisa você ir para a UTI. Não precisa você sofrer um acidente, não precisa nada. Está entendendo? Deus vai romper esse processo em você. Vai romper. É tudo ou tudo. Tem que dizer que é tudo ou nada, não. É tudo ou tudo. Então Deus rompendo esse processo, você vai ficar uma pessoa espiritual. Muito espiritual. Você vai detestar tudo que é carne, tudo que é carnal. E nesse rompimento, você vai começar a entrar no nível de paz e no nível de vitória celestial, uma atrás da outra. O sobrenatural de Deus só vem assim. Paulo, ele disse, ele preferiu não casar, porque ele ia apanhar no processo dele. Ele foi perseguido, apanhou. Ele disse, bom, meus filhos e minha mulher vão sofrer. Então ele preferiu não fazer alguém sofrer. Em 2 anos, esse homem paralítico andou, cego enxergou. A Europa foi evangelizada, a Ásia foi evangelizada. De barco, de cavalo, de camelo. Um homem que onde chegava, soldado romano. Mandava, desmandava, tinha tudo na mão dele. Agora, ouvindo só Cristo, ouvindo só o Senhor, o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Então, em nome de Jesus, fique de pé, para que você faça uma oração, para que você tenha assim esse processo com Deus. Um processo muito forte de santidade. Rompa de uma vez por todas com isso.
Tipo dizer assim, eu não consigo, eu não consigo. Consegue sim, você vai conseguir. Você vai conseguir. Os apóstolos conseguiram, outros homens, mulheres conseguiram, você vai conseguir em nome de Jesus. Esse estado aí vai ser um estado muito forte na tua vida, para que você nunca mais queira tocar no erro ou ver o erro perto de você. Quem está disposto a isso? Em nome de Jesus. De romper com esse que sobe e desce. Romper com esse estado emocional. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Não, é um estado de fé permanente. Aconteça, você viu aí, 2 dias aí a Espanha e Portugal. Você imagina, faltou energia elétrica, parou a internet, parou o trânsito, parou tudo, teve que jogar alimento fora que estava na geladeira. E o povo não podia sacar dinheiro. Ó para aí. Não podia sacar dinheiro. E onde ele ia comprar com o Pix brasileiro, né, do jeito deles lá, não podia comprar. Cartão não passava. Dinheiro não podia sacar. E agora? 1 dia e meio. Você imagina uma semana de um caos desse. É gente roubando um ao outro, entrando na casa um do outro para poder comer. Lembra da Covid? E parece que o planeta é forte, né? O planeta é forte enquanto Deus deixar ser forte. Porque pela mão do homem... 1 dia e meio sem luz. Parou quase 3 países, atingiu parte da França. E os poderosos da terra só com um botão na mão. Com um míssil. Vou lançar um míssil, Putin na Rússia, né? E já saiu um aviso na Europa. Comprem comida. Comprem comida. O aviso está dado lá. Eles sabem no que vai acontecer. A Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar. E é no meio desse caos. Jesus volta. Tá, aperte o cinto, puxa a trave de mão, estacione o seu carro, porque em tem chuva ninguém pode andar, porque a carreta passa por cima. Quando você está na estrada que a chuva está forte, só carreta. Tem que parar no posto até a trovoada passar. E aí o que é que você vai fazer? Jejuar e orar até a tempestade passar. Se vocês me procurarem, talvez não me achem, que eu vou estar no monte. Eu vou estar em cima da serra lá orando. Onde é que o bispo está? Estou na serra lá, umas 2 cavernas lá orando. Que o cerco vai apertar. Sabe de quem é que eu tenho pena? Das crianças. Só dos bebês das crianças. O ser humano, ele vai aprender na tora. A ver que não se pode abandonar, virar as costas para Deus. Deus criou, aí você chama o vizinho de pai. São Jorge, Maria, São Bartolomeu, Iemanjá. Deus cria, vai lá, tudo. E não, o senhor não é meu Deus, não. Meu Deus é São Jorge. Você que é pai, pense isso. Teu filho dizer para você que a rua toda é pai dele, você não é pai dele, não. E aí? É isso que fazem com Deus. E aí Deus, a gente acha que Deus tem que aguentar tudo, né? Tu não aguenta um desaforo para casa? Tu já quer, vou perder a salvação, mas eu... Aí Deus tem que ficar milhões de anos, séculos e séculos, aguentando tudo que você vê aqui. Aí nessa micareta tem coisa que vai acontecer que você não aguenta ver. Você aguenta ver? Você aguenta ver lá 1000 homens se beijando lá, se agarrando lá? Vai estar aí, amanhã. Um bocado de barbudo se agarrando. Tu sente o quê? Eu não posso nem falar que está gravando. Tu sente o quê? Imagina o que Deus... Se você que não é nem isso aqui de santo, Deus é santo, tu não suporta ver, Deus que é santo vai ficar lá, oh que bom, se beijem, se agarrem, estou gostando, Feira de Santana, ó, bacana. Não tenho sombra de dúvida nenhuma que tudo de Apocalipse vai acontecer. O pau, no dito popular nosso, o pau vai quebrar. Quem quiser que aguente.
Eu falo igual o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. E algo vai acontecer muito forte. Não é normal o que está acontecendo comigo. Eu estou acordando todo dia de madrugada e é Deus que me acorda. Eu quero dormir e não durmo. É todo dia agora. Tem 60, 90 dias direto. Tem algo muito grande que perde a acontecer em todo o planeta. E só vai ficar ligado quem Deus está chamando para botar o joelho no chão. Você está querendo uma casa logo, uma mansão logo? Compre logo. Você usar poucos dias, que depois não vai ter mais nada. Corra logo, sua bênção vai chegar. Eu vou liberar a bênção para você, não se preocupe não. Quer um carrão novo? Vai comprar. Quer casar? Vai casar. Quer ter filho? Vai ter filho. Tem que fazer tudo ligeiro, viu? Que é para dar tempo, porque Apocalipse está chegando. Por isso que tem que vir para a igreja, jejuar e orar para, quero comprar logo, quero ir logo para Paris, vá logo para Paris. Porque daqui a uns dias, tudo vai faltar água, as matas vão incendiar, a Amazônia vai pegar fogo, os rios vão ficar vermelhos, está tudo escrito. Então, em nome de Jesus, se estiver devendo, pague logo suas contas, para ir para o céu, sem um débito. Vamos pedir agora?